Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Tudo pronto a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, eu já vou começar com imagem. Olha só o congestionamento desta manhã, mais uma vez. Isso já está ficando recorrente e é lógico, é uma dor de cabeça para o motorista de caminhão, para o motorista de veículos leves, para os ônibus e tudo isso, sabe quando? Nesta quarta-feira, mais uma vez, na rodovia Cônico Domênico Rangoni, justamente sentido Guarujá. Um congestionamento do quilômetro 270 até o 262, devido ao alto fluxo de veículos de carga em direção aos polos receptores, ou seja, os polos que vão receber a carga desses caminhões. Olha só, incrível. A rodovia Anchieta, também em sentido São Paulo, esteve congestionada do quilômetro 20 ao 17 e do quilômetro 13 ao 10, devido ao alto fluxo de veículos. E pelo menos o motivo que a gente tem, segundo a produção do Hora Geral, é que a rodovia dos imigrantes, sentido capital, esteve parada do quilômetro 16 ao 14. Tudo isso devido ao congestionamento na CDR, né? Ou seja, sentido Guarujá. O policiamento rodoviário fez bloqueio temporário no quilômetro 40 na Anchieta, sentido litoral. E no final da fila esteve no quilômetro 31. E na interligação, amigos do Hora Geral, da Imigrantes à Anchieta, sentido litoral, a fila registrada era do quilômetro 6 ao 1. Olha só, até o final dessa edição não tinha uma informação da normalidade ou não. Aí eu falo o seguinte, pode voltar aqui para mim, produção, isso. Alguma coisa precisa ser feita. Poxa, Douglas, é legal, é bater recorde, é movimentação de carga, beleza, ótimo, vou até aplaudir, mas tem que ter logística, tem que haver um contato. Eu tentei até conversar com o meu amigo Salgadinho, assim como ele é conhecido, ele que é o presidente do Sindigran, né? A produção tentou umas 2 vezes, estava em reunião. Por quê? Porque eles têm essa grande preocupação. Porque o congestionamento, a carga literalmente fica parada e isso pode atrasar no embarque, né? Além de todo o problema daquelas pessoas que diariamente vão à capital para trabalhar no fretado ou vice-versa. As pessoas, tem gente também lá da capital que vem trabalhar aqui na nossa Baixada. Um número menor, mas existe. Então é isso que eu fico pensando, né? Por que quando se cria o gabinete de crise é quando as coisas acontecem? Não é motivo e razão de sentar à mesa, né, os representantes do governo do estado, do Condesb e os representantes dos sindicatos, né, inclusive a polícia rodoviária, para saber o que está acontecendo para minimizar esse problema, junto também com os terminais que recebem esse tipo de carga. Será que não tem nenhum tipo de comunicação para avisar para quando os caminhões lá de São Paulo possam descer a serra sem pegar ou promover o congestionamento? Eu acho que falta aí um entrosamento para que essa logística seja respeitada para o bom, né, fluxo de veículos no sistema Anchieta Imigrantes. Aqui a notícia não para, não para. Hoje é dia de seguro geral e para falar de seguro geral, o Hora Geral tem o seu corretor de seguro, que é o nosso amigo Paulo Sérgio, e ele traz sempre um conteúdo especial para que você fique bem informado. Olá, Paulo Sérgio! Olá, meu querido amigo, irmão Douglas Gonçalves, salve, salve, prazer estar aqui com mais um quadro Seguro Geral. Olá, telespectadores que acompanham assiduamente aqui o nosso Hora Geral. Hoje eu quero trazer para vocês, como toda semana eu trago, informações pertinentes, dúvidas, né? E hoje eu quero trazer uma dúvida que eu acho que você tem aí, que está aí maquinando e tal, sobre a sua franquia. Qual o valor da sua franquia? Dificilmente um segurado lembra o valor da franquia. Olha, ela pode ser 2.000, ela pode ser 4, 5, 6, 1.500, pode ser qualquer valor, mas é importante saber na hora de assinar o seu contrato, porque afinal de contas, o valor da franquia é o valor que você, como segurado, vai participar de acordo com o sinistro, né? Então, se for um sinistro ali de colisão, onde você vai ter que reparar o seu carro, e a sua franquia for R$ 4.000, você vai participar com os R$ 4.000. Se for 2.000 e assim por diante. Então, se atente a isso, consulte o seu corretor de seguros para saber.
Em que situações você deve pagar a franquia? Numa situação só. Colidiu, você vai reparar o seu carro, você vai arcar com a franquia. Somente nessa situação. Se você for reparar só o carro do terceiro, desde que a culpabilidade seja sua, você não arca com a franquia. Olha, eu vou fazer o meu carro no particular, foi pouco o que aconteceu, a monta aqui não deu nada, mas eu vou acionar o seguro para o terceiro. Não tem franquia. Foi roubado, furto, incêndio, né, perda total de alguma forma, também não tem franquia. Então é bom ficar atento, porque assim, o seu corretor de seguros vai te passar, você deve consultá-lo para saber direitinho o que você está contratando. Isso é muito importante. Seguro é coisa séria, tá bem? E se você não tem um corretor de seguros, agora você tem, tá bom? Porque eu sou o Paulo Sérgio, seu corretor de seguros, pro Hora Geral. Até a próxima! Obrigado, meu amigo Paulo Sérgio. Viu só? Dúvidas com relação a seguro? Quer obter a resposta? É só fazer a pergunta através do WhatsApp 981701434. Não acabou, não. Agora é hora de saber a previsão do tempo. Sabe com quem? Com ele, o nosso amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Olá, Celso. Olá, Douglas. Hora geral, as águas do Oceano Atlântico estão mais quentes e isso favorece as baixas pressões atmosféricas que no Oceano Atlântico mandam seus efeitos com nuvens e umidade do mar em direção ao continente. Por isso as praias sempre ficam com mais nuvens e muita instabilidade, muita variação nas condições do tempo. Tem horas que dá a impressão que vai ter aquele solão, tem outras horas que dá a impressão que vai cair aquele temporal. As temperaturas nem sobem tanto, mas quando há sol, sobem rapidamente e as nuvens se formam também com muita rapidez. Por isso pode haver chuva e trovoada, principalmente à tarde. Então é bom carregar um guarda-chuvas por precaução, não é chuva generalizada, mas pode chover em alguns lugares do nosso litoral. Grande abraço para você, Douglas. Tchau! Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, agora é um espaço que nós damos, né? Tá vendo aí no rodapé do seu vídeo, né? É o espaço dos nossos apoiadores, né? Esses são apoiadores que emprestam a sua marca para o Hora Geral. Afinal de contas, se você quer anunciar o seu produto aqui no Hora Geral, é simples. O mesmo WhatsApp que nós atendemos o nosso público telespectador internauta é o WhatsApp do Departamento Comercial do Hora Geral. É o 981701434. Você já viu falar no deputado Roberto de Lucena? Sim, está no terceiro mandato, deputado federal. Foi agora para o Republicanos. Conhece? Quer conhecer um pouco mais daquilo que ele tem feito no seu mandato? Bom, tudo isso vai ser depois do intervalo. Na sequência, vamos conversar com o deputado federal Roberto de Lucena. Tudo isso e muito mais aqui no Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo bloco do Hora Geral e hoje vamos conversar com o deputado federal Roberto de Lucena. Ele é uma figura muito conhecida, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E essa é uma oportunidade de ele prestar contas, né, do seu mandato, assim como todos os representantes da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais, precisam prestar conta dos seus mandatos. Olá, deputado Roberto de Lucena, uma satisfação entrevistá-lo. Tudo bem com o senhor? Olá, Douglas. Olá, amigos. Que prazer estar falando com você hoje, Douglas. Deputado, uma notícia inicial é que o senhor mudou de partido. O senhor pode explicar o porquê da mudança partidária? Claro, eu estou filiado ao Republicanos e para o exercício deste ano legislativo, do mandato deste ano legislativo, e para disputar
as próximas eleições. Por que Republicanos? O Republicanos é o maior partido conservador do Brasil, é um partido com o qual eu tenho absoluta identificação e eu tenho muita tranquilidade em representar o projeto de país que o Republicanos está defendendo neste momento. Por isso, a mudança de partido para não mudar de lado, meu querido amigo Douglas. Deputado, qual é o seu vínculo com a nossa região metropolitana da Baixada Santista? Olha, eu cresci na Baixada, né? Eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, que está na Baixada Santista há mais de 60 anos. Fui presidente nacional desta igreja. Nós temos uma série de trabalhos sociais desenvolvidos na Baixada Santista. E eu, na verdade, politicamente, me aproximei muito da Baixada, embora já em 2010 tenha sido muito bem votado na Baixada Santista, mas quando estive secretário de Estado de Turismo e entendi que a ponta seca do compasso do turismo do Estado de São Paulo fica fincada na Baixada Santista. Perfeito. Então nós tivemos a oportunidade de trabalharmos pela Baixada e de descobrirmos, numa nova perspectiva, os grandes talentos, os valores que a nossa Baixada Santista é um celeiro, é um potencial tremendo, não apenas no turismo, mas em todas as áreas para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Deputado, qual a importância do envio das emendas parlamentares na qual o senhor tem uma cota significativa? O senhor enviou alguma emenda aqui para a Baixada? Nós temos enviado muitas emendas para a Baixada Santista. Nesses últimos anos, mais de 10 milhões de reais em emendas. E apenas neste último ano, nós enviamos, por exemplo, para a Santa Casa de Santos, nós enviamos para a Saúde de Cubatão, enviamos 2 milhões para a Saúde de São Vicente, estamos ajudando o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, enfim, e outras cidades também na Baixada Santista têm recebido o nosso apoio, principalmente na área da saúde, mas não apenas na área da saúde. Essas emendas, quando o senhor envia, o senhor costuma depois fiscalizar se elas foram direcionadas, estão sendo usadas para o seu destino, por exemplo, saúde? Acompanhamos. Temos nossa equipe, nosso time que acompanha, que fiscaliza e que vai me reportando. Eu, sistematicamente, durante um período do ano, eu costumo ir à Baixada e ter contato com esses municípios e as instituições que têm recebido as nossas emendas para acompanhar a aplicação dos recursos. Deputado, o Republicanos aqui na nossa região tem um prefeito em Mongaguá, o prefeito Márcio Cabeça. O senhor tem conhecimento do trabalho que está sendo feito do Republicanos em Mongaguá? Então, o Republicanos vai bem em Mongaguá e ele tem um grande projeto. O Republicanos tem muito interesse em dialogar com a Baixada Santista. Então, por certo, nas próximas eleições, o Republicanos terá um projeto muito forte para a Baixada e nós estaremos dialogando diretamente com cada município. Eu entendo que nós vamos poder estar colaborando, contribuindo mais com a Baixada Santista através do Republicanos, né, a partir desta próxima eleição. Deputado, ainda é cedo ou o senhor já pode falar qual o posicionamento do Republicanos em nível estadual e nacional? Ou seja, quem que o Republicanos vai apoiar para o governo do Estado de São Paulo e para a presidência do Brasil? O Republicanos vai com o presidente Bolsonaro, que se apresenta para a reeleição, e em São Paulo vai com o nosso ministro Tarcísio. Ele deixou o ministério, mas é o nosso ministro emérito. Tarcísio consagrou-se à frente do Ministério da Infraestrutura como um dos mais atuantes ministros deste governo. E as entregas que ele fez no Brasil e também em São Paulo, que é um estado que tem uma grande expectativa de que tenha um governo fazedor, um governo executivo, que enfrente os temas complexos que interessam a sociedade paulista, vem certamente no Tarcísio um perfil que qualifica essas eleições, que vai qualificar esse debate eleitoral.
O senhor tem um dos projetos importantes que é a redução da utilização do diesel. Isso tudo é um projeto, acredito que nacional. Esse projeto já foi aprovado, está para ser aprovado. Qual o intuito deste projeto, deputado? Então, o projeto está tramitando, ele propõe a redução do combustível do S10, o diesel S10, combinada com um aumento paulatino do biodiesel, que vai assumindo, que vai tendo cada vez mais uma dose, uma medida maior no diesel. A redução se dará em 10% ao ano, a partir do segundo ano após a aprovação da lei, até a eliminação total do diesel S500 no Brasil. Esse diesel que nós estamos defendendo, o S10, ele pode abastecer qualquer tipo de veículo, pesado ou leve, nacional ou importado, e combate os impactos à saúde das pessoas e ao meio ambiente causado pelo diesel S500. Ótimo, E inclusive esse é um bom tema porque nós estamos enfrentando, por exemplo, deputado, um grande congestionamento de caminhões por causa da safra aqui no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. E a gente sabe o quanto que esse tipo de combustível ele é prejudicial ao meio ambiente. Eu acho que essa é uma das suas preocupações, né? Exatamente. Eu, nesses 12 anos no Congresso Nacional, tenho tido um compromisso inarredável com a pauta do desenvolvimento sustentável, a pauta da sustentabilidade. Eu entendo que nós precisamos encontrar os caminhos para termos mais qualidade de vida e defendermos a vida no seu sentido mais amplo. E isso passa necessariamente por levarmos a sério uma pauta ambiental responsável, consciente, equilibrada, que faça a diferença, que levante muros de proteção em torno da nossa sociedade e do nosso futuro. Deputado, nós temos aqui da região 2 deputados, a Rosana Vale e o Nicolino Bozella Júnior, e quem votou recentemente agora, o Marcelo Scassoni. O senhor se considera também um deputado na Câmara Federal da nossa região? É claro que sim. Eu, certamente, sou dos deputados que não moram na Baixada Santista, o que mais ajuda a Baixada Santista, o que mais leva recursos, o que mais apoia a Baixada Santista. E a Baixada tem, nesses nomes que foram colocados, grandes representantes políticos aplicados a estarem ajudando a região, e eu me orgulho muito de fazer parte desse time, de ajudar esse time a nós levarmos para a Baixada Santista melhorias no sentido de ajudarmos a melhorar cada vez mais a cidade e a região, principalmente para quem mora nela. Nós temos a Baixada Santista em cada fim de semana, em cada feriado prolongado, em cada final de ano, por exemplo, nós temos uma inundação de pessoas, não apenas de São Paulo, mas do Brasil até do mundo, que vão para essa região. E nós, claro, queremos essa região melhorada para essas pessoas, mas, em primeiro lugar, nós queremos que estas cidades e esta região estejam sendo melhorada para o morador, para que ele possa, ele que tem orgulho de ser da Baixada, de ter nascido na Baixada, de viver na Baixada, aqueles que não nasceram escolheram a Baixada Santista como seu domicílio, como lugar para criar sua família, para viver com a sua família, mas terem ali a condição de ter uma boa qualidade de vida. Deputado, recentemente o ex-presidente Lula disse que o PT precisa ganhar a confiança do público e do povo evangélico e não deixar que esse público acabe apoiando o Bolsonaro. Eu acho que é aí no sentido de desespero, né, de tentar chegar ou retornar à presidência. Qual a importância, no seu entendimento, e o senhor tem uma grande responsabilidade, do público evangélico numa sucessão ou numa eleição que nós vamos ter agora em outubro? Olha, primeiro, nós temos que considerar que aqueles que se identificaram para o censo como sendo evangélicos somam quase 60 milhões, quase 30% ou um pouquinho mais de 30% da população brasileira. Ou seja, 60 milhões de pessoas que
são majoritariamente conservadores e não são bolsonaristas, mas eles se identificam com o presidente Bolsonaro em função das defesas que ele faz desta agenda de valores, essa agenda de família. Então, realmente é um segmento que entende o que ele quer dizer, que tem as preocupações que ele muitas vezes assume publicamente em relação àquilo que consideramos como valores fundamentais em defesa da vida e da família. Perfeito. Certamente, 60 milhões de brasileiros são uma parcela da sociedade que define uma eleição. O senhor já falou que o Republicanos vai apoiar para presidente uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que a terceira via ela vai conseguir ganhar corpo ou a eleição vai ficar polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro? Olha, neste momento, a impressão que eu tenho é que nós teremos um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Eu não vejo nesse momento, não vejo a possibilidade de que nós tenhamos uma terceira via que se consolide, que se apresente ao Brasil consolidada para disputar essas eleições. Me parece que este mesmo cenário ele vai se reproduzir em São Paulo. Deputado, uma última pergunta. Pelo que eu sei, o senhor está indo para uma reeleição para um quarto mandato. O senhor poderia destacar 2 projetos importantes desses seus 12 anos de mandatos? Nosso tempo é curto, mas 2 projetos importantes. Mas a população não tem conhecimento de que esse projeto é de sua autoria. O senhor poderia relembrar? Claro. Olha, primeiro, o projeto de lei que transforma a corrupção em crime hediondo. É nosso, ele não anda no Congresso. Mas nós temos lutado nesses 12 anos. Foi o primeiro projeto que eu apresentei. O segundo projeto é o que coloca o gás de cozinha como item da cesta básica. Isso faz com que o gás de cozinha diminua o seu preço, que ele chegue mais barato para a população. Isso é fundamental porque é um bem necessário, ele é imprescindível. Hoje nós temos notícias de muitos lugares onde pessoas estão voltando, inclusive, a usar lenha para fazer a sua comida, pelo aumento, pelos preços abusivos do gás de cozinha. Então, nós estamos propondo que ele faça parte da cesta básica como item da cesta básica, o que derruba os impostos e faz com que ele chegue mais barato para a população. Tivemos também um projeto de lei que retirou os impostos federais dos medicamentos para baratear, sobretudo, os medicamentos de uso contínuo. Fizemos também, eu sou autor do projeto de lei que atualizou a lei de improbidade administrativa, que sofreu algumas desfigurações, mas a ideia foi importante, foi fundamental, foi um bom debate, e outros de absoluto interesse social, que no momento mais adequado, com mais tempo, se você me permitir, eu acho que seria, a título de prestação de contas, importante compartilhar com essa multidão de seguidores que você tem. Bom, deputado, eu quero agradecer a sua participação, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. A importância do eleitor estar participando e votar, porque eu me preocupo muito do grande número de pessoas que falam, não adianta nada votar. Eu acredito que adianta. O senhor é um político que já foi testado e reeleito algumas vezes. Fale da importância do voto, deputado, por favor. Então, o voto num regime democrático como o que nós temos, ele é a arma que nós temos. É o poder, o grande poder que a sociedade tem e cada cidadão individualmente de imprimir o seu protesto, a sua aprovação em um governo, em um parlamentar, em um político, de mudar a situação. O problema, quando as pessoas desistem da política, quando as pessoas desistem do seu voto, é que há pessoas que não desistem. O problema de termos muita gente que não gosta de política é que essas pessoas facilitam com que a política seja exercida por quem gosta, por profissionais.
o problema daquelas pessoas que são cidadãos honestos, dignos, pessoas corretas, que amam a pátria, que têm temor a Deus, que respeitam a família, de se omitir e não votar em um momento como esse, é permitir que pessoas que tenham um pensamento diferente, que tenham ideais, projetos diferentes, eles exerçam o seu direito cidadão e no silêncio, diante do silêncio daqueles que são os bons, que são pessoas bem motivadas, bem intencionadas e com razão, com toda razão, frustradas com a política, com tudo aquilo que se vê no nosso dia a dia, esse espaço não fica vazio, ele é ocupado por quem vai, por quem vota, e quem vota decide, às vezes, no lugar de quem se omite. Deputado federal Roberto de Lucena, recentemente ingressando no Republicanos, e participando aqui no Hora Geral. Deputado, eu quero agradecer sua atenção com Hora Geral, com o nosso público da Baixada Santista, nosso público internauta. Eu vou deixar uns segundos finais para suas considerações. Por favor, deputado. Douglas, olha, muito obrigado a você pela oportunidade de conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Um grande abraço a toda a Baixada Santista, o meu respeito a esse povo que tem o orgulho de dizer que a história do Brasil passa pela Baixada Santista, passa por aí. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que Ele abençoe o Brasil e que nós possamos viver dias melhores e oferecer aos nossos filhos e netos a oportunidade de viverem num país melhor do que este que nós estamos vivendo neste presente momento. Um grande abraço, muito obrigado a você. Um abraço, deputado. Obrigado, senhor, pela atenção com o Hora Geral. Bom trabalho. Até logo. Bom, amigos, nós conversamos com o deputado federal Roberto de Lucena, do Republicanos. Aí você fala, Douglas, interessante, né? Como que o deputado fala dos seus projetos, da emenda? Essa é a nossa ideia quando nós entrevistamos um representante. Porque eu fui enfático, perguntei a ele se ele se sente como um representante da região. E sim, por quê? Por saber da potencialidade, por saber das demandas, por fiscalizar aquelas emendas que são enviadas, né? E essa sim é uma das contribuições do representante na Câmara Federal. Por isso que a importância do voto só vai fortalecer com que esses representantes tenham mais compromissos com o nosso Estado e com a nossa nação. É óbvio, existem muitos nomes, mas a gente precisa saber aqueles que de fato têm esse envolvimento, têm esse laço, né, com a região. E é muito fácil de você saber, é muito fácil de você conhecer. Por isso que nós fizemos questão, a produção fez questão, né, de entrevistar o deputado Roberto de Lucena. A produção está me fazendo um sinal, eu vou falar, óbvio, nós estamos recebendo aqui uma série de convidados, né, de parlamentares que querem prestar contas, porque é um ano de eleição, é mais do que natural. E eu vou procurar sempre formular perguntas iguais para que haja, e você, telespectador internauta, possa conhecer o comportamento desses representantes. Tá certo? Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o carinho, a audiência, um abraço assim, ó, um abraço forte para você. Claro, amanhã tem muito mais. Até lá, pessoal! Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210.